Olá, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso primeiro conference call do ano de 2023, um ano que começa tumultuado, com surpresas políticas que ninguém esperava, o acirramento de uma eleição já bastante polarizada e que certamente traz incertezas e faz muitos de nós aí perguntarmos, quer dizer, se é a hora de você estar investido em ações e quais são as perspectivas para os nossos investimentos no Leblon Ações e para o mercado acionário brasileiro nesse cenário de turbulência política no Brasil, depois de alguns anos difíceis, onde nós tivemos pandemia, seguida de uma guerra, na sequência uma eleição bastante polarizada no Brasil, que infelizmente parece que ainda não acabou, visto os eventos lamentáveis aí do final desse final de semana. Então a gente está mais uma vez num daqueles momentos bastante complexos aí da nossa história. A gente pegou aqui alguns recortes de jornal recentes, né? Então a gente teve um período de transição do novo governo bastante conturbado, na medida em que o discurso pragmático ele ainda não ganhou o espaço devido. A gente ainda tem um pouco do discurso político pós-eleições e, de certa forma, natural. A gente teve uma transição de governo com mais de 400 pessoas, 500 pessoas na transição de governo. Acho que foi uma concessão que esse novo governo fez para vários aliados de várias matrizes ideológicas, uma concessão relativamente barata, porque o governo de transição são pessoas que vão trabalhar ali durante 2, 3 meses, mas isso gerou bastante ruído. Quer dizer, vocês imaginem um governo de transição com 400, 500 pessoas, cada uma dessas pessoas deve ter aí uns 4 ou 5 amigos jornalistas. Então, são ruídos e falsas notícias sendo disseminadas num ritmo muito grande. Isso provocou um estresse grande do mercado, principalmente ali no mês de novembro e começo de mês de dezembro, e várias manchetes bem negativas aí ao longo do quarto trimestre de 2022 que prejudicaram a performance dos fundos no final do ano. O fundo vinha se recuperando ali no segundo semestre, até o fechamento de outubro, e nós tivemos um novembro e um dezembro muito difíceis. Então, aqui a gente tem ali as questões do Lula criticando a estabilidade fiscal, o teto de gastos, o bolsa caindo, o dólar disparando, o mercado ainda muito receoso do que esperar do Fernando Haddad, embora declarações recentes deles tenham sido todas, na nossa visão, positivas e apontando ali para uma visão de responsabilidade fiscal, evidentemente que com diferenças em relação ao governo anterior, principalmente no que se refere ao tratamento que vai ser dado ou à nova gestão das empresas estatais, à ausência de privatizações que a gente tende a ter daqui para frente. Mas o nosso entendimento é que a questão básica da estabilidade fiscal e da necessidade de você gastar o que você arrecada ou não gastar mais do que você arrecada, isso parece ponto pacífico, seja políticos de direita, político de esquerda. Eu acho que todo mundo já entendeu a necessidade. Eu acho que existem diferentes visões de como atingir o mesmo objetivo, mas a gente acredita que a gente está no momento ali de exacerbação arrefecida, digamos, aí nos últimos 3, 4 dias, mas a gente ainda está no momento de exacerbação das desconfianças em relação ao governo que entra. Junto com isso, a gente tem um mundo que está desacelerando, o Banco Mundial recentemente alertando para um risco de recessão global no ano de 2023, e a cereja no bolo, para culminar, a gente teve essas cenas grotescas de final de semana, lamentáveis. Já são mais de 1.500 pessoas presas por vandalismo, por terrorismo no final de semana. Então, tudo isso junto, a pergunta é o que esperar do mercado ou da Bolsa ali no ano de 2023. E nesses momentos, acho que é sempre bom a gente olhar um pouquinho para a história e ver outros momentos difíceis aí da nossa economia, quer dizer, o que é nas manchetes de jornal e o que aconteceu depois e por quê, né? Então, a gente olhou os últimos 25 anos e aí pegamos 3 momentos críticos, né? 1998, a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, o ataque especulativo contra o real, que culminou com a desvalorização cambial no Brasil no ano de 1999. E quais eram as notícias ali no final do ano de 98? Eram extremamente negativas e preocupantes, né? O dólar chegou a subir 30%, depois da desvalorização cambial ali de janeiro de 1999. A taxa de juros subiu para mais de 35% ao ano no Brasil. O governo de Minas Gerais deu calote na dívida externa, então foi um calote soberano
que impactou, evidentemente, todo o prêmio de risco brasileiro e toda a percepção dos investidores. Isso aconteceu no quarto trimestre de 1998. Em paralelo a isso, os Estados Unidos estavam em guerra com o Iraque, bombardeando o Iraque ali no final de 1998, e tinha um processo de impeachment contra o Bill Clinton no Congresso americano, que acabou aprovando o impeachment do presidente do país mais importante do mundo ali naquele ano. Então, imagina o cenário que se pintava ali no final do ano de 1998, começo de 1999, e não obstante, em 1999 a Bolsa Brasileira sobe 152%, contrariando todas as previsões ali no começo do ano de 99 e no final do ano de 1998. Segundo período que a gente pega aqui é o ano de 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez presidente do Brasil. As notícias eram muito ruins também. A inflação brasileira em 2002 superou os 10% naquele ano, sendo 3% de inflação só no mês de dezembro. O Lula assumiu criticando a herança maldita, fazendo críticas no exterior à política econômica do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que mudaria a política econômica. Algumas declarações do tipo: vou acabar com a fome no Brasil, custe o que custar. Isso sempre causa aí calafrios, né, nos investidores. Isso, na visão dos investidores, não necessariamente na nossa, mas na visão de grande parte dos investidores, essas coisas às vezes são incompatíveis, né? Você ter responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Existia uma indefinição muito grande na época em relação a quem seria o presidente do Banco Central. O Armínio Fraga era o presidente até então, e as especulações, todo dia surgia um nome novo, e isso fazia com que os mercados ficassem bastante voláteis. E o juro no Brasil, na época, subiu para 25% ao ano, essa taxa Selic era a maior desde 1999. 2003, Bolsa Brasileira valoriza-se 97,3%, contrária também a todas as expectativas e previsões no começo daquele ano. E, por fim, pegamos aqui o ano de 2008, onde a gente teve a crise do subprime americano, uma crise mundial de grandes proporções, onde a Bolsa de Nova York teve a pior semana em 112 anos, ali em outubro de 2008. O dólar no Brasil, no quarto trimestre de 2008, chegou a subir 42%, ultrapassando os 2,50. Ele estava ali a 1,55, foi para 2,50 na época. Você tinha um cenário de recessão se espalhando pelo mundo, atingindo toda a Europa, e um início de deflação nos Estados Unidos, onde você teve um mês ali com queda de preços que havia sido a maior desde 1947. O ano de 2009, imagine as previsões para o ano de 2009, para a renda variável, para a Bolsa. Imagino que estivessem todos os especialistas e analistas bastante conservadores e recomendando títulos públicos federais ou comprar o dólar. Não obstante, em 2009, a Bolsa Brasileira valorizou-se 82,6%. Foram os 3 anos de maior valorização da Bolsa Brasileira nos últimos 25 anos, e anos, evidentemente, que sucederam momentos bastante tensos e bastante difíceis, como o que a gente vive nesse momento. Mas é importante que, para essa reprecificação dos ativos aconteça, que você tenha alguns vetores positivos, como houve vetores positivos no ano de 1999, no ano de 2002, 2003 e também no ano de 2008 e 2009. Esses vetores eles estão presentes hoje no Brasil para justificar uma correção nessa distorção significativa que existe hoje no preço das ações brasileiras, quando comparado com o valor justo delas. A nossa visão é que a gente tem, sim, a presença de uma série de vetores positivos. O primeiro deles é o fato da lucratividade das empresas brasileiras estar num patamar extremamente saudável, e as margens de lucro hoje são as maiores dos últimos 10 anos, de maneira consolidada, das empresas brasileiras. Os balanços são saudáveis e as empresas estão pouco endividadas. Os preços estão absolutamente deprimidos. O valuation, medido pelo indicador preço-lucro hoje no Brasil, está nos menores níveis dos últimos 20 anos, só está um pouquinho acima dos patamares atingidos em 2008 e 2009, depois da crise do subprime americano. O investidor estrangeiro está muito pouco alocado em ação brasileira. Ele vem tirando dinheiro do Brasil de maneira consolidada já há mais de 8 anos. A gente vai mostrar um gráfico evidenciando isso. E a gente começa a ver movimentação relevante dos investidores estratégicos, que são as grandes empresas, os fundos de private equity, que têm aproveitado os preços extremamente baixos das ações para comprar participações relevantes a mercado na Bolsa Brasileira. Isso aconteceu bastante nos últimos 12 meses. São investidores que olham para os próximos 3, 5, 10 anos e não resistem aos preços nos níveis atuais. Isso é uma sustentação importante para o mercado, na medida em que você tem um comprador final
que está salivando para comprar participações relevantes nos preços atuais. E, por fim, a gente vai fazer um ponto aqui que é um pouco controverso e contraintuitivo, mas, historicamente, momento de comprar bolsa, momento de comprar ação é quando o juro está alto, não quando o juro está baixo. Isso, basicamente, porque quando o juro está alto, o preço das ações ele reflete isso, ele olha para frente. Né? Você, quando faz um fluxo de caixa descontado para determinar o valor justo de uma ação, uma das componentes da sua taxa de desconto é o juro de longo prazo. Então, quando o juro está muito elevado, você tem uma diminuição teórica no valor das ações e o mercado precifica isso instantaneamente. A gente vai olhar alguma evidência histórica de que funcionou sempre muito bem comprar ações quando o juro está perto das máximas, o juro de longo prazo está perto das máximas. Então, rapidamente aqui, começando pelo ponto das empresas brasileiras estarem num bom momento operacional, esse gráfico ele traz alguns indicadores. Aí, desde o ano de 2010, a primeira linha verde escura é a evolução do lucro bruto como percentual da receita líquida consolidado das empresas brasileiras nos últimos 12 anos. A gente vê que esse indicador ele não mudou muito, ele oscila ali entre 25% e 28%, ele permanece ali naquele mesmo patamar. Mas depois a gente tem as duas linhas pontilhadas, a linha pontilhada verde e a linha pontilhada cinza, com uma tendência de alta. A primeira é a margem operacional das empresas, o EBITDA, é a geração de caixa operacional antes de pagar receita financeira, despesa financeira sobre o endividamento, antes de pagar imposto de renda. E a última linha pontilhada é a margem de lucro líquido das empresas, também evoluindo positivamente desde o ano de 2015. Isso vem acontecendo basicamente porque a linha de despesas, que é essa linha verde acinzentada contínua, ela vem caindo consistentemente também desde 2015. Isso é reflexo da ação das empresas respondendo ao momento difícil que o país enfrenta, onde o PIB pouco cresce, a renda pouco cresce, a competição é acirrada e as boas empresas não ficam paradas. Então, nesses momentos de crise e baixo crescimento, elas otimizam produção, mandam gente embora, fecham plantas ineficientes, fecham lojas ineficientes, contratam melhores sistemas, têm condições de contratar as melhores pessoas porque tem uma escala maior, as empresas que estão em bolsa no Brasil. Isso tudo tornou as empresas brasileiras mais eficientes e capazes de gerar mais resultado mesmo num cenário onde a receita não cresce tanto, porque o PIB não cresce tanto, e a margem de lucro bruto também se manteve relativamente estável. Esse gráfico mostra o nível de endividamento das empresas, então a gente observa também uma redução significativa desde o ano de 2015 até agora, o final do ano de 2022. O indicador dívida líquida sobre EBITDA, quando você exclui Petrobras, Eletrobras e Vale, está em 1,8, e considerando Petrobras, Eletrobras e Vale, 1,2 vezes, que é um valor bastante baixo quando a gente compara com a série histórica dos últimos 12 anos. Significa que as empresas estão com os balanços saudáveis e, numa eventual melhoria de perspectivas de longo prazo, estão prontas para um novo ciclo de investimentos que pode sustentar um crescimento daqui para frente. Em relação ao valuation, como eu mencionei, menores patamares dos últimos 17 anos, à exceção de 2008 e 2009, no auge da crise do subprime americano. Atualmente, as empresas brasileiras, com exceção de Petrobras e Vale, negociam a 9 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses. Se nós incluíssemos Petro e Vale nessa conta, esse indicador viria abaixo de 7. A gente excluiu para ficar, acho que uma comparação mais justa quando a gente olha para esse histórico de 17 anos. E dentro dessa distorção toda, quer dizer, uma bolsa muito barata, com ações muito baratas, empresas que estão indo muito bem, a gente tem uma segunda distorção, que é a performance das ações menores, as small e mid caps, tem sido bastante pior do que as ações mais líquidas. Isso, basicamente, nos últimos 3 anos, esse gráfico mostra a performance do índice Bovespa contra o índice de small caps. Isso desde antes da pandemia, ali no 4º trimestre de 2019. Então, o Ibovespa acumula nesse período uma queda de 5% contra uma queda de 31% no índice de small caps. Isso mais uma vez, é muito mais uma questão macro do que micro, relacionada a aumento da aversão a risco, aumento de prêmios de liquidez. As empresas elas estão muito bem. A nossa convicção é tão grande nessas empresas que a gente lançou um fundo novo na Leblon em abril de 2022, onde está marcado nesse gráfico, que foi o Leblon Pipes, que é um fundo que só investe em small caps, onde a gente tem uma atuação muito próxima
como acionistas, participando de conselhos de administração. É um fundo bastante concentrado ali em 8 empresas, onde a gente está muito próximo e no conselho de grande parte delas. O fundo começou muito bem, a gente acredita que a grande oportunidade do mercado hoje está justamente nas empresas menores, e também por isso nós temos aumentado paulatinamente a alocação nessas empresas, nos fundos Leblon Ações e Leblon Ações 2, que hoje já tem praticamente 35% das suas carteiras investidas em small caps. Um outro ponto relevante, como eu mencionei, é que o investidor estrangeiro ele está com muito pouca ação brasileira no portfólio, né? Aqui a gente olha nos últimos 20 anos a alocação de ações brasileiras nos portfólios dos fundos estrangeiros, tanto fundos globais como que investem na América Latina, em mercados emergentes. Essa alocação consolidada já foi de 18% em Brasil, hoje é de 3%. Então, a gente acha que tem mais dinheiro para vir do que para sair, quando a gente pensa no investidor estrangeiro, principalmente se a gente conseguir minimamente se organizar, né, e ter uma vida um pouco mais tranquila nos próximos meses. O Brasil tem tudo para se despontar em termos relativos positivamente no ano de 2023. A gente está mais adiantado do que o resto do mundo no ciclo de aumento de juros, de combate à inflação, de retomada de crescimento econômico. O valuation, como eu demonstrei, ele está muito baixo, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e Europa. A gente tem uma série de confusões geopolíticas em outras economias emergentes relevantes que disputam investimentos com o Brasil, como China, Rússia, a própria Índia. Então, o Brasil tem tudo para receber um bom fluxo de investidores estrangeiros no ano de 2023, até porque o estrangeiro está muito leve em Brasil atualmente. Outra coisa que é importante a gente reparar foi a enorme atividade de investidores estratégicos, fundos de private equity, grandes empresas, comprando participações relevantes de longo prazo em bolsa de valores, pagando aí preços bastante descontados quando comparados ao preço máximo que essas ações já atingiram. Então, a gente teve a Marfrig comprando 30% do capital total da BR Foods, chegou a pagar R$30 por ação por essa aquisição, há pouco mais de um ano atrás. Hoje a ação da BR Foods está R$8. Mosaico e Banco Pan, Focus e Eneva, enfim, Mubadala comprando participação no Burger King, a Cosan comprando participação na Vale. Isso aqui é um indicativo que o investidor de longo prazo está vendo uma oportunidade muito grande de valuation, né? E a gente tem humildade de reconhecer que, muitas vezes, esse investidor tem condições de avaliar esses ativos melhor do que a gente, né? Então, se, por exemplo, o Molina, que é o controlador da Marfrig, considerou um bom investimento, BR Foods é R$25, R$30 por ação, a ponto dele comprar 30% do capital total, eu acredito que ele entenda que se faz presente atualmente, não só aqui no caso do BR Foods, como no caso de várias empresas na bolsa brasileira. A gente teve também uma saída de recursos do investidor local. O investidor local ele é muito correlacionado no curto prazo com a taxa de juros. Como a gente teve uma elevação da Selic, é natural que você tenha resgate nos fundos de ações. É um movimento que ainda persiste, um movimento que acontece há pouco mais de 2 anos. Isso pressiona também um pouco o preço das ações, mas na medida em que a gente se aproxima do final do ciclo de alta de juros, a tendência é que a gente comece a ver uma reversão, ou pelo menos uma parada nesse movimento, que fez com que os fundos que investem em ações passassem de cerca de 16% de representatividade na indústria para menos de 10% atualmente. E o último ponto que eu quero fazer aqui, antes de passar a palavra para o Marcelo Aguiar e para o Bruno Pereira, que vão apresentar os casos de hoje, é a questão do juro versus o investimento em ações. Quer dizer, eu acho que o senso comum é de que a gente tem que investir em ações quando o juro está baixo, mas, historicamente, quer dizer, quem teve estômago para ser contrarian se deu muito bem. A gente tem aqui um gráfico que mostra, em verde escuro, a evolução histórica das cotas do Leblon Ações e, no verde mais acinzentado, mais claro, no eixo Y da direita, a gente tem a evolução da taxa de juros real de longo prazo no Brasil, medido pela NTNB mais longa do período em que a série foi construída. E a gente percebe uma correlação negativa realmente muito grande entre as duas séries. A gente fez um estudo bastante simples, mas que trouxe uma conclusão interessante, né? O que a gente analisou?
E a gente tem aí 15 anos de histórico no Leblon Ações para fazer essa análise. E em 15 anos a gente teve aí algumas crises no Brasil, alguns momentos onde a taxa de juros de longo prazo, medido pela NTN-B mais longa, ultrapassou a marca de 6% ao ano acima da inflação, que é onde ela está hoje. Hoje você consegue, comprando um título público federal indexado à inflação com prazo aí de 25 anos, uma rentabilidade de IPCA mais 6% ao ano. O que aconteceu historicamente com o investidor que, nesses momentos, onde o juro longo estava acima de IPCA mais 6, comprou cotas do fundo Leblon Ações ou investiu em bolsa? O que aconteceu com esse investidor 3 anos depois ou 5 anos depois? A gente observa que 97% das vezes o retorno foi positivo em 3 anos, para quem investiu no Leblon Ações no momento em que o juro longo era IPCA mais 6 no Brasil. Em 69% das vezes, esse investidor teve um retorno superior a 15% ao ano, e em 53% das vezes ele teve um retorno superior a 25% ao ano, muito significativo. Na janela de 5 anos, a performance desse investidor foi ainda melhor. Então, o investidor que comprou cotas do fundo Leblon Ações em momentos que o juro longo pagava IPCA mais 6 e permaneceu 5 anos investido, em 100% das vezes ganhou mais do que 10% ao ano, em 88% das vezes ganhou mais do que 15% ao ano, e em 56% das vezes ganhou mais do que 20% ao ano. Isso acontece porque, nesses momentos, e é parecido com o momento que a gente vive agora, o preço das ações está muito deprimido e oferece uma perspectiva de retorno no longo prazo muito elevada, que você captura se ficar 3, 5 anos, que é o prazo de investimentos de um fundo como o nosso. É pouco intuitivo, mas, de fato, a hora para comprar ações olhando com horizonte de longo prazo é quando o juro está muito alto, não quando o juro está muito baixo. Aqui, por fim, o histórico do Leblon Ações, em alguns ciclos de mercado, e a gente nota uma performance desproporcionalmente boa nos momentos de mercado em alta no Brasil, seja no primeiro momento ali de 2008 a 2010, como nesse segundo bull market de 2016 até 2020. Nos dois bear markets, a gente teve uma performance melhor no primeiro, ali de 2010 a 2016, e no bear market recente o fundo foi mal, basicamente por não ter Petrobras em carteira. A gente achava que o risco era muito significativo, embora a ação tenha subido, mas a gente não estava confortável com o risco institucional ali desde 2021, e também em função da nossa alocação em small caps. Hoje a gente tem um percentual grande da carteira em small caps, que foi uma classe de ativos que sofreu nos últimos 2 anos e meio, mas do ponto de vista operacional isso não nos preocupa, porque as empresas estão muito bem e a gente tem um potencial de recuperação dessa perda bastante significativo e até maior, porque no início da série a gente tinha ali 10, 15% de small caps e a gente vem comprando essas ações à medida que elas vêm se desvalorizando. Então, basicamente, era essa a introdução aqui, a performance dos fundos no ano de 2022 e mais especificamente no quarto trimestre. Todas essas informações estão disponíveis no nosso site. Aqui as principais contribuições positivas e negativas no ano de 2022, principalmente aqui no quarto trimestre de 2022, onde a gente teve contribuições positivas de PetroRecôncavo, que a gente, inclusive, zerou a posição para realizar lucros, Suzano e Primer, que é uma small cap importante da carteira, que performou muito bem no quarto trimestre de 2022, e do lado negativo, Natura, Ânima e Lojas Renner. Algumas mudanças na carteira: adicionamos Ânima no quarto trimestre de 2022, aumentamos significativamente as nossas posições em B3 e Lojas Renner, que passaram a ser as maiores posições do fundo, com 10% cada uma, aumentamos Redditor também, e fizemos caixa com Suzano, realização de lucros, diminuímos em 2,5% a nossa posição, e zeramos completamente PetroRecôncavo, Light e Via Varejo. Com isso, a carteira do fundo fica com essa cara, aqui no final de dezembro de 2022, praticamente 100% investidos, só com 2% em caixa. E aí a gente tem B3, Lojas Renner e Mills como 3 principais posições do fundo, representando somadas 30% da carteira. A gente está um pouco mais concentrado agora. A gente aproveitou a grande volatilidade ali de outubro, novembro e dezembro para concentrar a carteira naquelas ações que a gente tem mais convicção. Então, o B3 chegou a negociar 12 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, com dividend yield de 9%. A gente acha uma história muito boa, que combina crescimento do mercado de capitais brasileiro, que ainda é muito diminuto, onde você tem basicamente um monopólio natural
na B3, uma empresa extremamente líquida, uma corporation, que, além de tudo, paga um dividendo de 9% ao ano, uma empresa que tem crescimento. Então, acho que é uma combinação difícil de se encontrar. A loja Renner é outra cuja história a gente já falou aqui diversas vezes, é uma ganhadora no longo prazo no varejo de vestuário no Brasil e negociou a múltiplos que a gente não via desde 2008 e 2009, 13 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses. A gente aumentou bem a posição. E Mills a gente voltou a aumentar. Vocês lembram que era a maior posição do fundo? A ação subiu mais de 100% no terceiro trimestre, a gente vendeu cerca de 1/3 da posição e voltamos a comprar quando a ação caiu de 14 para 9, 10 reais. E hoje ela aparece como terceira principal posição da carteira do Leblon Ações 2. Leblon Ações 1, como vocês sabem, a carteira é idêntica, com exceção do nosso investimento no exterior, Uber, que é a quarta maior posição do Leblon Ações 1, e o restante da carteira é idêntico ao Leblon Ações. E, por fim, o nosso exercício de fluxo de caixa descontado, que aponta para um potencial de valorização do fundo hoje de 86%, é um dos maiores valores da série histórica, a gente calcula esse indicador desde o início do fundo no ano de 2008. E é importante destacar que esse upside ele é construído utilizando-se uma taxa de desconto também elevada em função do juro alto de longo prazo que a gente vive hoje. Então, a taxa de desconto média dos nossos fluxos de caixa descontado hoje é de 14%. Então, mesmo com essa taxa de desconto, a gente encontra um potencial de valorização da ordem de 86% para as empresas que compõem a carteira do fundo. Basicamente, era isso que eu tinha para dizer. Depois eu volto aqui na sessão de perguntas e respostas. Eu queria passar a palavra agora para o Marcelo e para o Bruno Pereira, que vão apresentar os casos. A gente vai começar com o Marcelo Aguiar falando de Santos Brasil. Você está no mudo, Marcelo. Opa, vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho de Santos. Interessante trazer Santos, né, que ela se encaixa muito bem nos pontos que o Pedro Scherman mencionou ao longo da apresentação dele. Né, é a empresa que entregou um forte crescimento, né, de lucros e de EBITDA, melhora na sua rentabilidade, né, redução no seu endividamento, e mesmo assim o mercado parece não estar precificando um cenário que, na nossa visão, vai continuar bastante positivo nos próximos anos. E essa não precificação muito em linha com os pontos que o Scherman mencionou, muitos investidores botando todos os ativos no mesmo saco, né, e esse bearishness consolidado, levando a ação a negociar múltiplo muito interessante. Então, um pouquinho aqui, a gente falou a última vez de Santos Brasil em 2021, né? Achei interessante trazer esse case agora para esse call. É um papel que já está há bastante tempo na nossa carteira, era uma verdadeira small cap, hoje já tem ali um market cap acima de 6 bi. Né? A gente entrou nesse papel lá a R$3, né? Apesar dela ter mais que duplicado de valor aí nesse período, a gente ainda está vendo uma performance muito positiva nos próximos anos. Como vocês viram nos gráficos anteriores, a Santos Brasil ela representa ali, está em quarta, quinta posição do nosso portfólio, também está no nosso fundo de small caps, o PIPE, mencionado ali brevemente pelo Pedro Scherman. E business da Santos Brasil, para aqueles que não olharam, né, a empresa no detalhe, basicamente são 3 terminais portuários de containers, em Santos, Imbituba e em Barcarena, no Pará. Tem uma capacidade consolidada ali em torno de 3 milhões, né, de TEUs. O Tecon Santos é o principal ativo da empresa, o que mais gera EBITDA, representa aí 85%, em torno de 85% da capacidade consolidada. E ela ainda tem um terminal de veículos, é o maior terminal de veículos do Brasil, né, de exportação e importação de veículos ali em Santos, e uma operação de logística também. O interessante, assim, importante vocês entenderem que o business portuário ele necessita de investimentos elevados, né, para você montar toda a sua estrutura, seus armazéns, capacidade de descarga. É uma operação com uma ciclicalidade muito grande ao longo do ano. Né? Os custos são, na sua maioria, fixos, né? O que também proporciona uma forte alavancagem operacional quando você está em momentos de crescimento de volume, o que exatamente a gente viu nos últimos anos e acredita que vai continuar acontecendo nos próximos 3 a 5 anos. Né, os pilares da tese aqui, eu elencaria aí 5 pontos rapidamente. Né, o segmento portuário ela tem uma elevada barreira de entrada, né, com alto valor estratégico, né, que é o caso exatamente do Tecon Santos, que é o maior ativo da empresa, é um ativo claramente irreplicável e de alto valor estratégico. Né. Segundo ponto que eu mencionaria é a questão da elevada utilização de capacidade no Porto de Santos.
né? Isso dá um poder de precificação para os terminais contra os armadores, que são, na teoria, os clientes, na teoria não, na prática, os clientes, muito bom, né? Esse cenário vai proporcionar aumento, continuar proporcionando aumentos relevantes de preço em termos reais nos próximos anos. O terceiro ponto que eu mencionaria é um forte crescimento da geração operacional de caixa. Continuamos vendo nesse cenário se materializando nos próximos 3 anos, com uma forte contração de múltiplo. Tá? A ação hoje já negocia com desconto relevante ao múltiplo normalizado. O cenário de juros elevado tem um impacto, por incrível que pareça, positivo no curto prazo para a empresa tem caixa líquido, ou seja, caixa superior à sua dívida, né? Isso difere de maior parte das ações que negociam na Bovespa, né? E esse excesso de caixa a gente antevê que vai retornar como dividendo. Em 2022, para vocês terem uma noção, a Santos Brasil já deu 10% de retorno de dividendos para quem comprou o papel no final de 2021. E o último ponto aqui da tese, eu diria que é uma opcionalidade bem mais a longo prazo, né, que um potencial venda, né, da empresa. Né? A empresa hoje, o controlador é um fundo, são alguns fundos, né? Então não são operadores estratégicos e de longo prazo em terminais portuários de logística, então pode ser que em algum momento, né, a maior parte dos seus acionistas decidam vender a empresa para um outro operador. A empresa hoje, quem compra a ação, né, um pouquinho acima de R$7, estaria ganhando na nossa conta uma TIR real de 12%. A NTNB está, como o Pedro falou, rodando aí perto de 6%, um pouquinho acima de 6% em termos reais. Né, e o valor firme EBITDA da Santos Brasil para 23, de acordo com o nosso modelo, estaria abaixo de 7 vezes. A business de infraestrutura no Brasil, né, infraestrutura logística, normalmente negociam entre 10 a 12 vezes, né, esse múltiplo. O cenário atual eu vejo como positivo, né, para Santos Brasil, apesar de todo esse noise político, juros elevados e também uma incerteza maior em relação à performance do PIB nesse ano, dado a elevada utilização no Porto de Santos. Tá? A gente espera que, nesse cenário, o Tecon Santos vai continuar crescendo acima da média do Porto. Tá? E, para finalizar aqui esse slide, a questão do momento atual, enfim, o finalzinho do ano teve ali uma sazonalidade mais forte, né, com uma queda de volume, que assustou alguns investidores, talvez um pouco da performance ruim da ação aí no finalzinho do ano, mas algo muito de curtíssimo prazo, mais ligado à sazonalidade. Né? Vou mostrar um gráfico de movimentação dos próximos slides. Tem um driver de curto prazo, que é uma negociação de contrato com o maior cliente da empresa, que é a Maersk, que é o maior armador do mundo. Essa negociação deve finalizar ali em março. A gente acredita que vai ter um aumento relevante de preços a ser contratado para Santos Brasil, que vai trazer um forte aumento de EBITDA no ano. A troca do governo federal também deve atrasar uma potencial licitação de um novo terminal de container no Porto de Santos, o STS-10, que, na minha visão, na melhor das hipóteses, aí, deve entrar em operação, se licitado, né, no final de 23 ou início de 24, na melhor das hipóteses, em 2027, 2028. Tá? E a empresa também está investindo aí em torno de R$600 milhões nos próximos anos em terminais de granel no Porto de Itaqui. Hoje não gera nenhum EBITDA para a empresa, ela já está iniciando a operação de um dos tanques, mas essa operação deve adicionar aí uns R$100 milhões de EBITDA, representando os 10% no consolidado, parte do crescimento futuro que a gente tem no nosso modelo. Próximo slide, só demonstrar rapidamente aí o que a empresa conseguiu, conseguiu voltar, né, a apresentar um preço médio nominal de movimentação de containers em reais, né, que essa linha cinza aí no patamar de 2011, ou seja, levou aí 11 anos para voltar ao que cobrava, né, 11 anos atrás. Tem várias razões, não vou me estender aqui para isso ter acontecido, mas em dólares o preço ainda está muito abaixo, né, está 60% abaixo. Eu acredito que é pouco provável, não estou modelando, a gente não modela, né, não tem um modelo otimista nesse caso, a gente não acredita que vai voltar em dólares ao que era em 2011. Tá? Teve uma consolidação muito grande dos armadores globais, em termos globais, e também tem uma ganho de eficiência muito grande na operação da Santos Brasil, e ela repassa parte disso para os consumidores. Também queria chamar a atenção para a linha pontilhada do gráfico inferior, mostra a maior utilização de capacidade no Porto de Santos, de novo, agora em 2022, voltando ao patamar que a gente viu lá em 2011 e 2012. Um patamar de 80%, que exatamente traz o poder de precificação para os gestores de terminal. E o último ponto aqui no slide anterior, Sherman, volta lá, é a resiliência na movimentação de contêineres no porto. Tá? Vocês veem a barra cinza, né, no gráfico inferior,
que a gente, nesses 11 anos, né, tiveram diversos cenários macroeconômicos e apenas um ano, em 2016, tivemos uma redução do volume em comparação anual. Tá? Apenas um ano em 11 anos. E nesses 11 anos, de forma acumulada, o Porto de Santos cresceu 5% de volume, em média, por ano, enquanto o PIB cresceu apenas 1%. O último slide da minha parte aqui, só chamar atenção aqui para a questão da melhora da performance financeira. Né? Vocês podem ver aí que, né, a margem EBITDA voltou ao patamar de 11 anos atrás, né? Agora em 2022, um patamar de 40%. Né? E em 2022 ela deve atingir o maior lucro da história, né? Em torno de 400, a gente está estimando em torno de uns 440 milhões de reais. Também a gente pode ver aí nas barras verdes, né, que o EBITDA cresceu quase 3 vezes, né, de 2019 para cá. No entanto, enfim, e a dívida líquida da empresa, na verdade, tinha uma dívida ali pequenininha, né, em 2019, e hoje tem um caixa líquido ali perto de 300 milhões. Né? Então, o EBITDA multiplicou por 3, o maior lucro da história. Né? Endividamento, tinha um pouquinho de endividamento em 2019, agora é caixa líquida, e a gente vê no gráfico inferior o patamar de múltiplos que ela negocia. Né? Como eu falei anteriormente, abaixo de 7 vezes EBITDA, quando deve estar negociando em torno de 10 a 12. Então, é uma ação que a gente gosta bastante, por isso está lá entre as maiores posições do nosso portfólio. Eu vou passar agora, então, a palavra para o Bruno Pereira. Obrigado, Aguiar. Bom dia a todos. Vamos falar agora do BTG Pactual. O BTG é uma posição já, acho que bem antiga nos fundos, uma ação que tem contribuído de maneira positiva ao longo dos últimos vários anos. Se a gente olhar os últimos 3 anos, no total, uma ação que valorizou um pouco mais de 30%, e o Bovespa ainda ficou no terreno negativo nesse período um pouco mais longo. Como o Pedro mostrou lá no início, ela está ainda entre as 10 principais posições da nossa carteira. Esse primeiro slide aqui passa por 3 pontos importantes do investimento. O início ali, a tese, relembrando os aspectos mais importantes. O banco tem uma posição de destaque em negócios que são bastante relevantes aqui no mercado financeiro do Brasil e com alto potencial de crescimento, passando por gestão de recursos, atividade de banco de investimento, crédito em alguns mercados e a corretora, principalmente institucional. A gente já sabe que o banco vem fazendo há algum tempo alguns investimentos relevantes no varejo, principalmente no mundo da plataforma de investimentos e no que vem sendo chamado do banking transacional, né, que é uma atividade mais voltada realmente para os clientes pessoa física, e essas atividades, junto com a participação que o banco tem no PAN, que é um banco mais puro de varejo, abrem oportunidade para crescimento em mercados que são bastante significativos e que há 3, 4 anos atrás o banco tinha uma exposição bastante limitada. Acho que vale complementar também com o fato que o banco tem sócios e executivos bastante experientes que operam no modelo de partnership que está bastante consolidado e a gente vê como uma das justificativas para o sucesso nos últimos anos. Olhando para o valuation, nessa faixa de preços atual, aí perto de R$ 23,00 por ação, a gente vê o BTG negociando perto de 2 vezes o valor patrimonial e 9 vezes o lucro que a gente projeta para esse ano de 23, ou 11 vezes olhando para os últimos 12 meses. São múltiplos que a gente ainda julga atrativos, dado o perfil de retorno. A gente está falando de ROI consistentemente acima de 20%, e a gente vê 3 anos de crescimento médio de lucro na casa de 15%. No nosso preço-alvo, a gente tem um upside aí próximo de 40%. No momento atual, até ali os resultados do terceiro TRI, a gente continua a ver crescimento bastante forte. Acho que vale destacar a captação líquida nos vários negócios de gestão e administração, com net new money bastante forte. Margem tem sido uma surpresa positiva, e aqui a gente pode olhar para alguns negócios, acho que passando pelo crédito, com retorno crescente, e os ROAs das diversas atividades de gestão e administração também com desempenho bastante positivo. A gente vê as estratégias, né, mais recentes em banco de varejo e crédito ganhando mais tração, principalmente o crédito ali para pequena e média empresa, que é um universo muito grande, o banco tem explorado bem. A posição de capital continua bastante sólida. Vale lembrar que o banco fez alguns aumentos de capital recentes nos últimos anos e ainda tem uma parte desse capital para ser investida em crescimento. A gente reconhece que o curto prazo pode ser um pouco mais difícil, principalmente para as atividades de mercados capitais. Acho que é difícil, muito cedo no ano de 2023, para dizer se vai ser um ano de muita atividade ou pouca atividade, mas naturalmente a gente começa com alguns desafios adicionais e também para o Banco Pan não é um ambiente de curto prazo dos mais favoráveis, dado o cenário de juros, mas a gente está sempre aqui com uma cabeça de médio e longo prazo. A gente pode passar para a próxima página. A gente trouxe aqui 3 slides para passar por alguns aspectos importantes do investimento, na nossa opinião.
Aqui a gente olha alguns indicadores de desempenho, em cima a gente tem um histórico de receita líquida do banco nos últimos 5 anos. Acho que vale destacar que foi um crescimento médio anual de 25%, acho que é bastante impressionante, e 2 aspectos importantes, com diversificação crescente entre as várias linhas de negócio e aqueles negócios que a gente enxerga como sendo mais recorrentes, mais previsíveis, já representam um pouco mais de 40% da base de receitas, comparado a menos de 30% alguns anos atrás. E no slide de baixo, acho que 2 indicadores que suportam a rentabilidade, a margem líquida, que é a linha verde mais escura, em expansão. 2020 foi um ano ali de um tropeço, mas acho que foi um ano bem atípico, né, para resultados de bancos em linhas gerais, estão crescendo ali consistentemente desde 2017. E a linha mais clara mostra o índice de eficiência do banco, com ganho de produtividade bastante consistente. Não é muito comum você ter essa combinação, né, de crescimento de receita bastante significativo com diversificação e capacidade de controlar custos e entregar um índice de eficiência que mede aí, basicamente todas as despesas administrativas e de pessoal sobre a base de receitas do banco nessa trajetória de queda. Então, são 2 pontos bastante importantes do desempenho recente que suportam a nossa visão positiva. Esse segundo slide aqui mostra uma análise sobre rentabilidade. A gente mostra aqui 3 medidas de retorno, né? Ali no gráfico em cima, a linha que está mais abaixo ali é o retorno reportado pelo banco contábil, o resultado é divulgado trimestralmente, sem nenhum tipo de ajuste, consistentemente ao longo dos últimos 6 trimestres, mostrando um número de 20%. E a gente faz 2 análises adicionais aqui, ou alternativas, para entender um pouco melhor o potencial de retorno e o retorno dos negócios que a gente chama de mais core do banco, né? A linha, no gráfico ali em cima, a linha do meio mais clara, que mostra um retorno de 25%, a gente faz um ajuste retirando do capital e do resultado a contribuição de 2 negócios e empresas listadas que são relevantes, o PAN e a Eneva, e quando a gente faz isso, a gente encontra um retorno mais próximo de 25% nessa mesma média dos últimos 6 trimestres. E a terceira medida, que é ali no gráfico é a linha mais acima, que mostra um retorno próximo de 29%, adiciona a esse ajuste uma avaliação do que seria uma base mais ótima de capital. Acho que o banco tem hoje, eu poderia chamar de um relativo excesso de capital, principalmente considerando os principais competidores. Se a gente imaginar um cenário onde esse capital está alocado da mesma maneira que ele vem sendo alocado recentemente, a gente poderia ver um retorno mais próximo de 29%. Quando a gente volta lá no valuation, né, e pensa aquele múltiplo de 2 vezes valor patrimonial, essas medidas alternativas que pelo menos mostram um retorno mais próximo de 25%, acho que são importantes para validar a visão de valuation hoje. E o último slide, só para concluir, a gente mostra aqui uma das oportunidades que a gente enxerga para a atuação do banco e crescimento no médio e longo prazo, olhando para o tamanho da oportunidade no negócio de crédito no Brasil. Hoje o banco trabalha diretamente ou via o Banco Pan, onde ele tem 72% do capital, em diversos produtos de crédito. A gente mostrou ali uma fotografia do terceiro TRI, quer dizer, o BTG tem uma carteira de quase 100 bi de reais e atua hoje muito mais no crédito PJ, né, para a empresa, no que a gente chama do corporate, são as grandes empresas, pequenas e médias. Tem uma atuação interessante também ali no que o banco chama do special situations, que são negócios de reestruturação e créditos não performados. Nesse mundo do crédito de empresa, o banco tem hoje entre 5% e 6% de market share, quando a gente olha as principais carteiras do mercado financeiro no Brasil. A gente tem ali no crédito PJ, onde o banco atua, praticamente 1 trilhão e 800 bi de carteira. Acredito que o banco possa seguir crescendo o market share nesse mercado, como tem feito nos últimos anos. Quando a gente olha o PAN, é uma carteira bem diferente, é muito complementar, né? Porque, como eu disse no início, é um banco mais puro de varejo, a atuação hoje é muito concentrada no consignado e no crédito de automóveis, com uma atuação crescente também no cartão de crédito, crédito pessoal, muito para os clientes de mais baixa renda, enquanto na pessoa física o BTG atua mais nos clientes de alta renda. E o Banco Pan, nos principais negócios que atua hoje, tem entre 3% e 4% de market share, também é relativamente pouco. Eu acho que numa visão de 5, 10 anos, eu imagino que o banco possa seguir ganhando também participação de mercado. E resta ali assim, os negócios de cartão de crédito, crédito pessoal, que são mais incipientes tanto no BTG quanto no PAN, para os seus diferentes públicos. São mercados ali de quase 800 bilhões de reais de carteira. Participação é irrelevante ainda. Eu acredito que a gente tem um caminho longo ainda de crescimento também. Eu vou encerrar por aqui e vou voltar para o Pedro para a gente seguir com o call e estar aí na perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Bom, vamos começar a receber as perguntas aqui no chat e abrir a sessão de perguntas e respostas. Tem uma primeira pergunta aqui. Acho que tem duas perguntas que são muito parecidas. Quer dizer, uma sobre a taxa de desconto que a gente está utilizando, tendo em vista o alto nível, volatilidade de juros de longo prazo, potencial ajuste de preço, se tivermos de fato juros nominais acima de 13 ou reais de 6,5. E tem outra pergunta também sobre, com o atual patamar da taxa de juros, o Equity Risk Premium compensa o trade-off entre títulos públicos e ações brasileiras. O que a gente olha para construir a nossa taxa de desconto é o juro real de longo prazo, que hoje está ali em torno de 6,3% ao ano. Então, a gente constrói basicamente a nossa taxa de desconto com esse cupom de juro real de 6%, somando a uma expectativa de inflação de longo prazo ali entre 4% e 5%, mais um Equity Risk Premium de outros 4%, para chegar nos 14% da nossa taxa de desconto. Quando a gente calcula o potencial de valorização da carteira, a gente já usa essa taxa de desconto que considera esse juro. Então, a gente acha que tem sim um prêmio que, na média ou de maneira ponderada pelo percentual que a gente tem investido em cada ação da carteira, nos dá esse potencial de valorização de 86%. A distorção hoje ela é maior nas empresas menores do que nas empresas mais líquidas. Então, as empresas mais líquidas, na média, a gente vê ali 40%, 50% de upside, e nas empresas menores a gente vê várias com potencial de mais do que dobrar de preço nos próximos 1, 2 anos. Então, sim, a gente está ajustando a nossa visão de atratividade das ações vis-à-vis renda fixa para o juro atual, e o juro que a gente olha é o juro de longo prazo, e mesmo assim a gente vê um potencial de ganho bem significativo. Se esse juro ceder em algum momento, esse potencial ele evidentemente que aumenta, e o inverso é verdadeiro. Se a gente tiver juro real de longo prazo de 7%, 8%, que não nos parece o cenário mais provável, mas se isso acontecer, aí você tem o efeito inverso, né? O valor das empresas diminui e esse upside ele reduziria em proporção parecida. Tem uma pergunta sobre perspectivas de resultados dos principais cases do portfólio. Acho que talvez o Bruno possa falar rapidamente de B3, e aí na sequência eu falo rapidinho de Renner e Mills, para matar as 3 principais posições do fundo. Eu acho que B3 realmente talvez seja o caso na carteira que o curto prazo pode variar mais, né? E acho que a empresa continua a ter um componente muito importante de receita vindo da atividade de negociação de ações. Então, naturalmente, se o volume da bolsa está em 25 bilhões por dia ou 35, isso faz uma diferença ainda para lucro de curto prazo. A gente sempre tem uma dificuldade muito maior de projetar o ano corrente do que os próximos 3, 5 anos, onde essas tendências e essa volatilidade tendem a se diluir um pouco. Não vejo hoje, assim, pelo menos no mercado e nos nossos números, projeções esticadas. Acho que a empresa tem condição, mantendo o nível de atividade atual, que não é dos maiores que a gente já viu, a chegar ali nas nossas estimativas. Tem alguns outros negócios que estão tendo um desempenho mais positivos ligados à renda fixa. A gente tem algumas iniciativas novas ligadas às atividades de dados, principalmente com aquisições recentes, que também podem compensar, eventualmente, um mercado de ações um pouco mais contido no ano de 2023. Mas como a gente sempre começa o ano com essa dúvida muito grande em relação aos volumes de curto prazo, as variações de 23 podem ser um pouco mais importantes, mas, historicamente, se a gente pega médias aí de 5 anos, 10 anos, a empresa tem conseguido crescer receita entre 10% e 15% com alguma consistência, e a gente tende a trabalhar com isso como cenário base assim, para os modelos e para o valuation de longo prazo, o que eu acho que suporta bem essa visão positiva que o Pedro destacou aí no início, que fez a gente aumentar a posição na empresa recentemente.
Quando a gente olha a Lojas Renner e Mills, né, que na sequência são a segunda e a terceira maior posição do fundo, Lojas Renner a gente não tem nenhuma grande expectativa do macro ajudando o varejo no Brasil quando a gente projeta o resultado, né, de 2023 e no futuro da Renner. A gente acredita que mesmo num cenário de estagnação econômica, Renner continua sendo ganhadora estrutural de market share por, na nossa visão, ser a melhor empresa ali do segmento dela. É uma empresa que tem um balanço extremamente sólido, numa competição que hoje está bastante endividada. A gente acredita que eles têm a melhor gestão, um bom posicionamento. Então, é uma empresa que a gente acredita que vai crescer receita pelo menos 10% no ano de 2023. O lucro deve crescer ainda mais, porque 2022 foi um pouco pressionado pelos resultados da financeira, que acho que na nossa visão começam a estabilizar no começo do ano que vem. Então, é uma empresa que a gente imagina, mesmo num cenário de PIB crescendo muito pouco, próximo a zero no Brasil, que ela possa crescer lucros aí entre 12% e 15% no ano de 2023, o que colocaria a ação negociando a cerca de 14 vezes o lucro que a gente projeta para 23, que é um dos menores múltiplos aí dos últimos vários anos, né, que essa ação negocia. Mills vive um momento de crescimento muito forte. A empresa que já é há um bom tempo líder no mercado brasileiro de aluguel de plataformas, onde ela tem cerca de 25% de market share, e esse mercado ele vem performando muito bem nos últimos 2 anos, né? As taxas de utilização das máquinas vêm aumentando, os preços do aluguel vêm subindo. Hoje a Mills está praticando já um rental rate, que é uma taxa de aluguel mensal dos equipamentos, da ordem de 4% ao mês, que é bastante saudável. E ela anunciou recentemente a entrada no mercado novo, que é o mercado de aluguel de máquinas de linha amarela, que é um mercado 7, 8 vezes maior do que o mercado que ela atua hoje. Então, ela tem uma dinâmica de crescimento própria, dado pela entrada nesse segmento novo de mercado, que é um mercado gigantesco. A Mills não atuava nesse mercado até 2022, e ela tem todas as condições de competir em igualdade de forças com a Armac, que é o principal player do segmento de linha amarela. A Mills tem filiais em praticamente todo o Brasil, são 50 filiais, e proximidade do cliente é importante, porque a máquina precisa estar funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cliente não gosta de ficar com a máquina parada. A máquina de linha amarela quebra bastante, porque trabalha em condições que exigem muito do equipamento. E a Mills tem uma reputação muito boa, muito forte com os clientes que hoje contratam plataformas aéreas, e grande parte desses clientes também contratam máquinas de linha amarela. Então, a empresa começou esse negócio ali no início do segundo semestre do ano passado, já apresenta uma curva de crescimento significativa, e isso deve sustentar uma expansão de EBITDA para 2023, que a gente imagina vai ser superior a 40%, e o lucro deve crescer uns 20% em relação a 2022. A empresa ainda negocia com múltiplos baixos. Então, como eu disse, quer dizer, a gente aproveitou essa volatilidade de outubro, novembro e dezembro para concentrar nessas histórias onde a gente está próximo, a gente tem uma confiança grande, tanto no longo prazo quanto na dinâmica aí nesse difícil ano de 2023 que se avizinha. Tem uma pergunta aqui sobre Light, o que motivou aí a liquidação da posição. Eu posso responder rapidamente, se a Aguiar quiser me complementar depois, mas basicamente é uma história muito difícil. A gente fez o investimento ali acreditando num turnaround que tem se provado muito complexo. O Rio de Janeiro tem um problema sério, principalmente nas áreas de risco, nas áreas onde a milícia domina, ou nas áreas onde você tem comunidades gigantescas, né, com 50, 100 mil habitantes, e uma dificuldade muito grande da Light reduzir o volume de perdas e também do regulador reconhecer essa dificuldade, né? E por mais que a gente enxergue algum potencial de valorização na ação, se eles conseguirem avançar na questão de redução de perdas ou numa melhor negociação com o regulador, a gente chegou num momento no mercado onde tinham outras empresas com um potencial de valorização similar e um desafio de execução não tão hercúleo quanto o da Light. É uma empresa que já passou muito gente boa por lá, quer dizer, vários grupos controlaram essa empresa nos últimos vários anos, vários executivos à frente. O time atual a gente acha muito bom também, mas a empresa tem se provado um desafio quase que intransponível para vários gestores e vários acionistas que a gente respeita bastante. Então, a gente optou por concentrar em B3, Mills, Lojas Renner, que são histórias que a gente tem uma convicção maior
da realização do potencial. Tem uma pergunta aqui sobre o nosso processo, né? Como é que a gente decide se vai ter 5%, 10% num papel ou em outro? A pergunta tem até um exemplo aqui, né? Por que colocar só 5% em BTG e não mais, visto que parece uma grande oportunidade? Hoje, para uma questão de gerenciamento de risco, a gente limita em 10% do fundo a posição máxima, a preço de custo, né? Então, se a gente tem 10% em B3, loja gênero, quase isso em Mills, e tem 5% em BTG, que a gente acha a combinação de fundamento e upside dessas três superior à de BTG nesse momento. A gente gosta muito da história de BTG, mas é uma ação que tem um upside um pouco menor. A gente enxerga ali 35%, 40% de upside. A gente vê um upside maior para a Renner, um upside maior para a B3, empresas igualmente muito boas, líderes nos seus mercados, ações líquidas. Mills, então, nem se fala, acho que tem mais de 100% de upside, mas aí é uma small cap, então tem menos liquidez, é uma história um pouco diferente. Então, é uma análise de atratividade relativa, respeitando esse teto máximo de 10% numa ação a preço de custo, como forma de gerenciar o risco da carteira. Uma pergunta aqui sobre o BTG que eu vou passar para o Bruno. Como vocês estão vendo a concorrência do BTG com o possível avanço das políticas públicas realizadas pelo BNDES? Eu acho que está um pouco cedo ainda para a gente dizer exatamente o tamanho da atuação desse possível novo BNDES, né? A gente tem um histórico não muito distante que foi realmente danoso, principalmente ao mercado de capitais, né? Onde o banco, acho que, deslocou muito das captações de renda fixa e do crédito, que poderia ter sido feito via mercado, foi feito via balanço do banco. Não acredito que a gente vai ter uma repetição daquele cenário com os mesmos excessos. Acho que vale lembrar uma coisa importante, assim, o BNDES atua muito via repasses praticados pelos bancos comerciais, né? Então, Bradesco, Itaú, enfim, Santander, BTG e outros operam com o BNDES usando algumas de suas linhas para repassar para os clientes. Então, dependendo do que for a atuação, não é tão ruim assim um BNDES um pouco mais ativo. De novo, sem cometer excessos, historicamente, em alguns momentos, os bancos privados até se beneficiam porque eles têm condições de repassar para os seus clientes via repasse linhas atrativas. Quanto a emissões de dívida e, eventualmente, deslocar um pouco a demanda de empresas, é um risco. Não diria que hoje, pelo menos, faz parte do meu cenário básico, isso vai ser danoso para o mercado do BTG ou para a atuação dos demais bancos. A gente tem que monitorar, sem dúvida, é um risco importante, mas eu lembraria essa questão dos repasses como sendo um negócio relevante para os bancos comerciais privados. A gente está chegando ao fim, mas acho que tem espaço aqui para mais uma pergunta, se a gente continua positivo em relação às posições de small caps, como Priner e Ocean Pact. Priner é uma posição que a gente continua extremamente positivo. A Priner, hoje, é uma small cap que a gente tem uma participação relevante, a gente está no conselho de administração, tanto eu quanto o Bruno Pereira. A Priner foi um investimento de private equity da Leblon, então a gente conhece bem essa história e está muito próximo ali da gestão da companhia e acompanhado o trabalho que vem sendo feito. E diga-se de passagem, é um trabalho muito bem feito. A Priner, hoje, ela é líder no mercado de serviços de engenharia, de manutenção para grandes plantas industriais no Brasil, servindo plataformas de petróleo, empresas do setor siderúrgico, de mineração, papel e celulose, químico e petroquímico, sucroalcooleiro. Então, todas as grandes empresas brasileiras que precisam de manutenção nas suas plantas hoje contratam a Priner, que tem oferecido um portfólio cada vez mais completo e de serviço de engenharia e serviços cada vez mais complexos também. É uma empresa que fez 6 aquisições nos últimos 5 anos, abriu capital no ano de 2020 a um preço de R$10 por ação, numa época em que a empresa fazia um EBITDA de 30 milhões e um lucro inferior a 10. A gente vai terminar 2022, assumindo que o quarto trimestre vai ser parecido com o terceiro, com um EBITDA da ordem de R$100 milhões e um lucro líquido superior a 30. Então, a Priner, ela triplicou o resultado desde que abriu capital. Em 2 anos, a empresa triplicou o resultado, o EBITDA, o lucro líquido, e a ação que começou a negociar lá no IPO a R$10, hoje está 8,50. Então, ela sofreu com essa questão macro, que impactou as empresas menores e menos líquidas. Hoje a gente enxerga ela negociando a 3 vezes EBITDA, então acho que é uma ação que poderia, aí, nos próximos 12 meses, num cenário de um pouco mais de apetite para empresas menos líquidas,
está negociando a um preço 2 vezes o preço atual. A gestão, o nosso CEO, o Túlio, está há 10 anos à frente da empresa, o nosso CFO também está há praticamente 10 anos. É um time bastante sólido e que tem demonstrado uma capacidade de consolidar esse mercado muito impressionante. O mercado começa a reconhecer, como eu demonstrei no quarto trimestre, a Priner foi uma das principais contribuições positivas para a nossa performance, mas a gente acha que está só no começo aí da recuperação. Ocean Pact, a gente permanece investido, é uma história que tem aí alguns desafios ainda e precisa mostrar aí uma evolução de resultados importante. É uma empresa que tem uma dívida também relativamente elevada, ali de 3 vezes EBITDA, que a gente acha que é gerenciável, principalmente no cenário onde o preço das diárias vem se recuperando. Então, a gente permanece ali com a posição, mas ela tem essa questão do endividamento que faz com que seja uma posição um pouco mais delicada do que Priner, que, acho que, do ponto de vista operacional, está nadando de braçada. Bom, acho que basicamente é isso. A gente está estourando aqui o nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Se por acaso alguma pergunta não foi respondida, a gente pode responder depois lá pelo e-mail. Vocês entram em contato diretamente conosco. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos e eu espero tê-los aqui no nosso próximo call trimestral. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, bom dia.